Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Acadêmico de Economia da Facamp. Hoje daremos continuidade ao nosso projeto chamado Correntes Teóricas da Economia. E para isso, temos a honra de receber o professor Luiz Gonzaga Beluso, considerado um dos maiores economistas heterodoxos do mundo. Professor Beluso, agradeço o senhor por ter aceito nosso convite para fazer uma exposição sobre a influência de Karl Marx no pensamento econômico. É uma grande honra para todos nós da Facamp receber o senhor, e eu lhe passo a palavra e agradeço de novo o senhor por ter aceito nosso convite. Bom, eu fui convidado para falar nesse projeto do Centro Acadêmico do, de Economia da Facamp, né? E eu aceitei com o maior prazer, disposto aqui a disseminar entre os alunos um sentimento que é muito importante para o conhecimento, sobretudo na área de economia. É disseminar poucas certezas e muitas dúvidas, porque sem que a gente consiga duvidar, consiga questionar os autores, as tradições, nas várias escolas de pensamento, nós não conseguimos, na verdade, construir uma arquitetura intelectual que nos permita compreender o mundo em que vivemos. Que é esse sempre um desafio, compreender o mundo em que vivemos no seu estágio atual, na sua dimensão social, econômica e política dos dias de hoje. Então, alguém pode perguntar, mas, afinal de contas, por que recorrer a um autor do século XIX? Será que ele tem alguma pertinência para o estudo da economia hoje? Então, eu vou dizer a vocês que eu vou defender o tempo inteiro a atualidade do pensamento de Marx, para que nós possamos compreender o capitalismo contemporâneo. Por que que eu faço essa afirmação assim com tanta segurança, mas eu gostaria que vocês duvidassem dela e só aceitassem caso eu conseguisse fazer uma exposição, na verdade, que acerque a compreensão de vocês. Mas eu diria que o Marx é um autor muito peculiar, e eu diria de muito difícil compreensão, não é fácil, pela forma como ele construiu, ao longo dos anos, a, a compreensão da sociedade que ele chamava sociedade burguesa, sociedade capitalista. Né? E nós não podemos compreendê-lo sem entender essa trajetória, essas origens. Né? Ele nasce em 1818, né? Portanto, no momento em que a filosofia hegeliana estava no seu ponto de fervura, digamos assim, com os hegelianos de esquerda, os hegelianos de direita, e o Marx nasce com essa sobrecarga intelectual, ele é obrigado a enfrentar aquele gigante do pensamento filosófico contemporâneo, não só alemão, mas do pensamento sobre a modernidade. Vocês ouviram o Fred falar sobre Smith e Ricardo, né? Que, aliás, foram cuidados e examinados por Hegel, muito pouca gente sabe, mas Smith e Ricardo também são produtos, digamos, intelectuais do chamado susto da modernidade. Como é que você vai compreender uma sociedade
em que estava afirmado já no século XVIII, né, com o Iluminismo, né, aquele projeto de liberdade e de autonomia do indivíduo. Então, isso provoca, na verdade, uma avalanche de reflexões. Os enciclopedistas franceses, Diderot, Rousseau, D'Alembert, né? E a economia política inglesa, onde o iluminismo se incrusta na visão da economia como uma esfera da liberdade, como uma esfera autônoma de realização da liberdade, porque, na verdade, nós estávamos na agonia do Ancien Régime, né, que culmina com a Revolução Francesa. A Inglaterra já tinha padecido os traumas da Revolução Gloriosa, que termina com Guilherme de Orange criando o Banco da Inglaterra, e vocês vão depois ver por que eu cito isso frequentemente, que é um momento muito importante. Mas, então, a questão da liberdade, da realização dela, estava colocada com muita ênfase. E essa é a questão que todos vão abordar dos seus diferentes pontos de vista. Smith e Ricardo vendo a liberdade, sobretudo Adam Smith na Riqueza das Nações, olhando a liberdade dos indivíduos sendo realizada a partir da sua natureza capaz de compreender a relação que ele está estabelecendo com os outros. É muito importante ter essa ideia de naturalidade da sociedade econômica que nasce com a Revolução Industrial, nasce no pós-mercantilismo, com a Revolução Industrial, né? A decisão racional dos indivíduos os inclina à relação com os demais, à relação com os outros. Então, no Smith, já na teoria dos sentimentos morais, você tem essa visão da inclinação para o outro, na verdade, do interesse individual que se transforma no interesse coletivo. E são essas questões que estão ali, né? O espírito, a realização do espírito no Hegel, através da filosofia do direito, por exemplo, ou da fenomenologia do espírito, estão todos comprometidos com o desvendamento desse susto que os homens sofreram com essas transformações econômicas, políticas e sociais. Então, o Marx não pode ser compreendido sem um pensador que, desde jovem, se compromete em desvendar a sociedade que surge, que emerge nesse momento crucial. Então, a construção do pensamento econômico do Marx, desde os manuscritos econômico-filosóficos, passando pelas suas outras obras, como, por exemplo, Questão Judia, né, que é muito importante quando ele fala do homem universal, né, que é ele como um homem de descendência judaica, ele se preocupa com essa questão vis-à-vis ao acantonamento a que foi submetido o povo judeu durante o tempo inteiro, e que pouca gente sabe que o pai dele, na verdade, foi reconhecido como cidadão prussiano depois da invasão napoleônica, né? E ele se transformou num funcionário do Estado prussiano, né? E o Marx nasce nessa circunstância, né? E certamente isso teve um peso enorme na formação dele, porque na questão judia, na questão judaica, ele procura fazer um jogo, estabelecer um jogo entre a condição de judeu e o cidadão universal, cidadão moderno. Estou usando universal de maneira um tanto quanto imprópria, é universal mesmo,
o cidadão que é reconhecido em todos os seus direitos pelo Estado nascido da Revolução Francesa, que é uma presença, né, muito importante, tanto que o Hegel, quando viu o Napoleão passeando ali em Iena, ele disse: "Eu estou vendo a liberdade a cavalo". Então, às vezes, as pessoas pensam que os filósofos, os grandes filósofos, eles circulam numa torre de marfim, mas não, eles estão olhando o que está acontecendo e estão formulando suas ideias a partir desse contato, desse aproximação com o acontecido, né? Ainda que essa aproximação seja feita sempre através de conceitos, de ideias. Não há um contato, digamos, direto do homem com as coisas. Só os positivistas que entendem que é possível você escutar a realidade através dos números, por exemplo, né? Que é uma coisa ridícula. Mas, enfim, o Marx nasce nesse ambiente, né? Então, ele começa a escrever, né, desde as teses sobre Feuerbach, por exemplo, depois passando pela questão judaica, pelos manuscritos econômico-filosóficos, ele avança para os Grundrisse, e é muito importante quem quer entender o Marx, que, na verdade, se faça essa caminhada dos manuscritos econômicos filosóficos, passando pelo Grundrisse para chegar ao Capital. Mas o que eu quero acentuar, chamar atenção para o Marx como pensador e como pensador atual, que ele fez uma construção muito peculiar ao longo dos trabalhos que ele escreveu, e não foram poucos. Além disso, ele escreveu para jornal, etc., né? Para o New York Tribune, por exemplo. Ele foi um obsessivo, né? Porque ele escrevia e reescrevia para tentar compreender aquele objeto que ele estava observando, né? E eu até brinquei com um amigo meu uma vez que acentuava o Capital como um estudo sobre o trabalho, e eu disse a ele, mas o nome da obra é o Capital. O objeto não é o trabalho. Ele vai analisar o trabalho a partir da constituição desse objeto, o regime do capital, como ele chamava, né? E ao qual ele chegou no seu quase ponto final, porque o capital não, ele tinha um projeto de mais volumes para terminar o capital, inclusive um sobre o Estado, outro sobre as relações internacionais, aspectos que ele trata sempre estão incluídos en passant nos volumes do Capital, mas eu queria tratar realmente da construção, que é uma coisa que sempre me interessou e que eu não devo dizer isso porque é muito pretensioso, mas que guiou a minha investigação durante todo o tempo que eu estive no trabalho aí da Unicamp, né? Eu me dediquei a dois autores fundamentalmente, né? Três autores, eu diria, ao Marx, ao Keynes e ao Schumpeter, né? E cometi a ousadia de tentar ligá-los e interrelacionar as suas obras. Não sei se eu consegui exatamente, mas eu vou falar hoje da construção do capital, que é uma coisa singular. Quando ele fala crítica da economia política, a gente precisa entender que ele vai fazer a crítica daquilo que os seus antecessores escreveram. Então, por isso ele se debruça sobre o Smith e o Ricardo. E sobre todos, nas teorias da mais-valia, ele se debruça sobre todos os economistas que o antecederam, aqueles que trataram do assunto, desde o James Stewart, do período mercantil, etc., como outros, os pós-ricardianos, né? Ele tratou de todos que o antecederam.
Por isso ele faz a crítica da economia política. Isso tem um tom muito hegeliano, que ele vai fazer a sua caminhada a partir da crítica das ideias daqueles que o antecederam. Então, ele começa, não é, o Capital, e nós podemos voltar várias vezes aos Grundrisse também, ele começa o Capital falando da mercadoria, uma forma elementar da riqueza nesse sistema econômico-social. Frequentemente, isso foi muito comum nas versões primeiras e que, na verdade, avançaram pelo século XX, era muito comum entender que ele estava analisando a mercadoria numa economia mercantil. E aquela mercadoria, ela está lá com uma forma elementar do sistema mercantil capitalista. Então, já é uma mercadoria do capital. Não é um sistema econômico que precedeu o capitalismo. Não. Esse sistema de troca generalizada, sistema mercantil, já está contido dentro do sistema capitalista. Porque o Marx, frequentemente, ele observava que ele ia analisar o capitalismo na forma que ele estava observando, ou seja, já com todas as suas instâncias constituídas. Ele ia fazer um percurso de recuperação genética de gênese das categorias. Olha só como é uma influência tremenda do Hegel. A gênese das categorias, né? Num ponto ele diz como se eu estivesse construindo uma hipótese de história natural. E aí tem uma influência do Darwin, né? Então, ele não vai tomar a mercadoria como um elemento, como uma categoria de um sistema que antecedeu o capitalismo. Não, essa mercadoria já é a mercadoria do sistema capitalista constituído. Então, ele vai. Se alguém acha que ele deduziu o dinheiro da mercadoria, né, e o capital do dinheiro, do meu ponto de vista, está completamente enganado e vai escorregar quando for ler o Capital. Porque, na verdade, ele já está falando, como ele dizia, eu estou perquirindo a anatomia do macaco a partir da anatomia do homem. É o mais desenvolvido que explica os seus elementos menos desenvolvidos e a articulação entre eles. Então, isso é uma forma de expor. Então, ele diz a forma de investigação é diferente da forma de exposição. Então, a forma de expor configura a construção de uma estrutura e da sua dinâmica. A estrutura está embutida na dinâmica. Isso é que é uma coisa impressionante. Porque, como eu estava dizendo, aquela mercadoria já é mercadoria do capitalismo constituído. Então, ele vai fazer um exercício de recomposição dessa estrutura, né? E na recomposição dessa estrutura, ele vai demonstrar, olha, a troca generalizada, uma sociedade em que o intercâmbio de mercadorias é generalizado, só pode ser uma sociedade capitalista. Por quê? Porque, na verdade, para que você tenha o intercâmbio generalizado de mercadorias, a mercantilização geral, como ele chama, você tem que admitir que também a força de trabalho é uma mercadoria. Então, ele já estabelece uma conexão. E, além disso, ele diz, quando ele passa da mercadoria para o dinheiro, não é que ele passa da mercadoria para o dinheiro. Aquela mercadoria só pode existir numa sociedade monetária. Só pode existir numa sociedade monetária.
Não há nenhuma possibilidade nessa sociedade você trocar mercadoria por mercadoria. Jamais o Marx podia supor o barter. Ele já supõe o sistema de intercâmbio generalizado de mercadorias como um sistema monetário. Aliás, o Marx é um dos maiores teóricos da moeda, talvez o maior teórico monetário. Eu não gosto de falar em maior, menor, porque mas isso se reflete, inclusive, no pensamento keynesiano e schumpeteriano. O Schumpeter é muito próximo dele, porque ele estava lá, e o Schumpeter é uma espécie de Marx burguês. O Keynes, na verdade, ao escrever a teoria geral, ele, nos trabalhos preparatórios, ele disse: eu vou usar a fértil observação de Karl Marx. O sistema que eu vou analisar, o sistema que diz de economia empresarial, que é diferente de uma economia de consumidores, de uma economia de troca simples, é DM'. Então, eu vou usar a fértil observação de Karl Marx. E a teoria, a hipótese de demanda efetiva está assentada sobre esse suposto. Então, ele está analisando a economia capitalista como economia monetária. E a forma mais geral do capital é a forma monetária. Né? Então, no circuito de funcionamento dessa economia, né, o movimento do dinheiro se dá em busca das mercadorias com o objetivo de valorizar o capital. Essa ideia é fundamental. E ele diz e repete muitas vezes, quando ele faz a análise da estrutura do regime do capital, né, ele vai falar da subordinação da força de trabalho, ou seja, aí ele vai construir o conceito de mais-valor. As pessoas usam mais-valia, mas muita gente agora, os mais recentes que perceberam o significado das palavras, falam em mais-valor, porque isso tem um registro monetário, mais-valor. Né? O capital está lá submetendo a força de trabalho para obter mais valor do que aquele que, na verdade, serve destinado à recomposição dos valores que estão embutidos no capital fixo, no capital circulante, de modo que o capitalista almeja obter mais valor. Eu digo isso porque nós precisamos ter claro, para observar a atualidade do Marx, né, que ele entende. Durante muito tempo, os marxistas ficaram presos à ideia de exploração da força de trabalho, que é importante. Porém, que, na verdade, deixa escapar observações que ele faz o tempo inteiro ao longo dos Grundrisse do Capital, que o objetivo desse sistema, e aí é uma coisa muito importante mesmo, a submissão da força de trabalho, o circuito mercantil de circulação do capital, etc., eles visam proporcionar a acumulação de riqueza abstrata. O que é riqueza abstrata? É riqueza monetária. Por que tem importância essa observação dele que muita gente não presta atenção? Porque, na verdade, na sua Constituição, né, e na constituição das forças produtivas capitalistas, que é uma outra dimensão importante, que está maculada e marcada por esse objetivo de acumulação de riqueza abstrata. Então, quando ele faz a divisão entre capital fixo e capital circulante, ele vê como elementos de constituição do capital que são importantes para impulsionar a acumulação de riqueza abstrata num sentido sistêmico. É sempre num sentido sistêmico, como eu disse, estrutural e dinâmico. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele está construindo as categorias, ele está mostrando como esse sistema se move.
essa dinâmica está embutida na estrutura e na concepção. Então, as forças produtivas capitalistas, o capital fixo, o capital circulante, são formas de existência, concretas de existência do capital para produzir riqueza abstrata. Durante o tempo inteiro, ou riqueza monetária, e isso é do ponto de vista sistêmico. Na verdade, ele vai examinar a reprodução do capital, ou seja, como, na verdade, se distribuem as forças produtivas, né, entre o setor produtor de bens de capital e o setor produtor de bens de consumo, e aí ele faz uma análise, no segundo volume, faz uma análise impressionante dos esquemas de reprodução, primeira reprodução simples, em que, da onde o Schumpeter tirou a ideia de fluxo circular, reprodução simples em um capital, as relações capitalistas, que aí ele vai tratar do quê? Das forças produtivas e das relações capitalistas, né? Das relações de produção e das forças produtivas. Essa é a articulação no segundo volume, né? Então, ele vai mostrar, na verdade, como esse sistema pode se reproduzir num estado, digamos, de estabilidade, de equilíbrio, mas como esse estado é uma suposição, digamos, pouco realista, então ele vai buscar na reprodução ampliada para mostrar que, dado que o propósito é a acumulação de riqueza monetária, há uma relação de subordinação entre o setor produtor de meios de produção, né, de meios de produção, e o setor produtor de bens de consumo. E o setor de bens de consumo está subordinado à dinâmica do setor de bens de produção, o que significa que o gasto capitalista é o que move a circulação e a reprodução da economia, né? Portanto, é o gasto na valorização, na busca de valorização de mais capital, é que se ocorre o movimento desses esquemas de reprodução. E é a partir dessa formulação, dessa concepção dele, que nasce, que vem desde o primeiro volume, é o movimento do capital como um todo. Depois nós vamos ver que no terceiro ele vai olhar as formas particulares, né, que são as formas mais concretas, depois eu vou a isso, mas eu queria chamar a atenção que aí está, nesse esquema de reprodução, o Marx apresenta, oferece uma oportunidade para o Kalecki, Michel Kalecki, formular o seu princípio da demanda efetiva, porque aí o Marx cria uma distinção teórica muito interessante entre a criação de valor e a realização do valor. É muito importante a gente compreender isso, porque, na verdade, ele está dizendo, dado o circuito de funcionamento, que é um circuito de funcionamento desse sistema, que contém a sua reprodução, é preciso que o gasto capitalista no investimento, na contratação de novos trabalhadores, realize o valor. Então, o valor está lá, parece que está lá inerme. Ele só vai se mover quando ele é realizado pelo gasto capitalista. Então, existe uma relação entre criação de valor e realização, né? Não é que um vem antes do outro, é que eles, na verdade, estão conectados estruturalmente. Então, os esquemas de reprodução só podem ser entendidos, e aí está uma das origens da teoria da demanda efetiva, tá? A origem da demanda efetiva do Kalecki, porque aí se coloca a questão da precedência do gasto sobre a criação. Sem gasto não há criação. Estruturalmente, a criação está posta pelas relações de produção
capitalistas. Estruturalmente, a criação de valor está posta. Só que ela não existe sem a realização. E é muito difícil. Eu fico pasmo de ver, às vezes, como os marxistas se atrapalham. Não é que eu sou mais inteligente que os outros, não. Eu só sou mais esforçado. Mas, evidentemente, essa é uma riqueza impressionante da obra dele, que é descurada, que foi tratada pelo Kalecki, sem dúvida nenhuma, de uma maneira brilhante, né? Mas que passa, às vezes, batido, porque isso é importante na constituição do capital, né, na sua totalidade. Então, nós viemos da mercadoria para o dinheiro, para a circulação capitalista DM de linha, ou seja, o objetivo de obter mais valor, o propósito de acumulação de riqueza abstrata, as forças produtivas, as formas de reprodução, dentro de reprodução, que circulação e reprodução estão integrados, articulados. E no terceiro volume, o Marx vai para as formas particulares. Então, ele vai tratar da concorrência, né? Porque, ademais, há uma outra dificuldade de se compreender. A concorrência não é algo que possa ser tirado, a ideia de concorrência no Marx, ela é fundamental para a realização das leis de movimento. Porque ele vai dizer, olha, nós vamos agora entrar no mundo de muitos capitais. Nós estávamos falando do capital em geral, agora no terceiro volume vamos entrar na concorrência. Vamos entrar no mundo de muitos capitais. E aí nós temos também o problema da transformação de valor em preços, né? Porque, na verdade, dada a composição orgânica dos capitais, nós temos taxas de mais-valia diferentes, o que compromete o princípio que ele coloca de equivalência das taxas de lucro, ou da taxa média de lucro. Só que ele está falando quando eu vejo as pessoas escreverem, eu também fico nervoso, porque a concorrência para o Marx e a taxa de lucro média, ela não existe. As pessoas ficam fazendo conta para calcular a taxa de lucro média numa economia em movimento. Então, ele diz a taxa de lucro média não existe. Ele até faz umas continhas ali, né, que atrapalhou muita gente. Tem gente que se dedicou a vida inteira a fazer a transformação de valor em preço, Bortkiewicz e outros que entraram, até o Sraffa, né? O Sraffa fala assim, ó, nós podemos ajustar a hipótese marxista, mas temos que abandonar a teoria do valor trabalho. Se você ia abandonar a teoria do valor trabalho, ele dispensou o dinheiro também. Dinheiro estava fora. Então, é uma economia de produção de mercadorias por mercadorias. Eu tenho respeito pelo Sraffa, escrevi no meu livro, até ter um capítulo sobre ele, mas ele não tratou do essencial no Marx. Não tratou. E o Marx está falando de uma economia monetária. Uma economia monetária em que os valores, no fundo, se realizam, né? Sob a forma monetária, né? E como se realiza sob a forma monetária, a concorrência não pode ser visto como um fenômeno estático. Ele está falando da concorrência como um processo dinâmico. Então, estão todos os capitalistas comprometidos com a finalidade central, a acumulação de riqueza abstrata. Mas, para isso, eles precisam, nas suas relações, eles entram em competição uns com os outros. E ele explica que, já no primeiro volume, ele já explica, já acena com isso, que a concorrência leva à concentração de capital e à centralização do capital, ou seja, a concorrência leva ao monopólio, né? É o que nós estamos observando assim a olho nu na economia contemporânea. Leva monopólio no sentido genérico, né? A prevalência de uma empresa só, mas no movimento, a concentração do poder capitalista para você poder se avantajar na acumulação de riqueza abstrata, né? Mas ele diz, quando fala da taxa média de lucro, eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso, que ela está na cabeça dos executores desse sistema.
dos capitalistas, daqueles que detêm, que controlam e detêm os meios de produção. Né? Sem compreender que essa conexão entre o capital em seu conjunto e a concorrência, nós não vamos entender nada. Né? E nesse terceiro volume, ele vai desdobrando, a partir, inclusive, da ideia de concorrência, vai desdobrando as outras formas do capital. Porque eu vou dizer uma coisa que eu não disse no início. A construção do capital é uma dialética das formas. Dialética das formas, ou seja, ele vai desdobrando as formas, das formas mais abstratas para as formas mais concretas. Então, aí ele vai discutir o capital comercial, vai discutir o capital a juros e vai discutir o capital fictício. Né? Aí é que o, 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 não sei se o bode entra ou sai da sala, porque aí virou uma confusão nas interpretações do Marx, né? Porque o capital a juros não é uma deformação, assim como capital fictício, não é uma deformação do, do regime do capital, muito ao contrário, é a realização do seu conceito na sua instância mais avançada, porque aí a acumulação de riqueza abstrata chega ao seu ápice. Aí, quando você discute hoje em dia, eu vejo muita gente discutindo financiarização, né, como se fosse uma anomalia do capitalismo, e tem muita gente de esquerda também que fica incomodado, porque aí cadê a exploração da força de trabalho? Eu repito, ele não escreveu o trabalho está lá submetido, né, sempre dependente, essa é uma dimensão importante do Marx, mas ele quer mostrar como essa estrutura e essa dinâmica servem sempre para subordinar ainda mais a força de trabalho, mas para realizar o seu conceito. Qual é o seu conceito? Seu conceito é o conceito de acumulação de riqueza abstrata. E no caso do capital a juros, né, e do capital fictício, o que é o capital fictício? Capital fictício são os desdobramentos do movimento do capital, do seu movimento de valorização. O que você cria? Você cria títulos de dívida por conta do, do sistema de crédito, né? Ele analisa o sistema de crédito, é o capital a juros. E quando o sistema de crédito, você gera um rastro de títulos de riqueza. Né? E ele analisa com muita. É muito disperso isso no capital, e muita gente diz que o Marx não tratou disso, porque eles ficam. Que o Engels que escreveu, isso tudo é uma bobajada. A verdade é se eu olhar como isso está colado, está articulado com aquilo que vem antes. Não dá para ler o Capital como se fosse um romance de Alexandre Dumas. Não dá. Tem que ler desse ponto de vista da articulação estrutural e da dinâmica. Então, ele vai olhar o capital a juros como a forma mais avançada, ele diz isso, as pessoas não prestam atenção, a forma mais avançada de existência do capital. E o capital fictício, ele, na verdade, é um estoque de riqueza que é produzido ao longo do processo de reprodução e de circulação do capital. Então, ele articula tudo isso, está tudo isso articulado, e muita gente diz, mas ele não terminou o terceiro volume, mas não sei o quê, porque o pessoal acha que tem preguiça de ler. Ou então lê, assim, tudo errado, porque é perfeitamente possível, e a gente deve fazer isso, é ler o Capital como uma construção de uma estrutura e de uma dinâmica. E é por isso que, nessa construção, ele contempla todas as formas de existência do capital, todas as formas, desde as suas formas mais abstratas até as suas formas mais concretas. E é esse conjunto que joga junto, para usar uma expressão futebolística. Esse conjunto joga junto. E a gente não pode entender o capitalismo sem recorrer a essa construção. Ele está falando de uma economia monetária capitalista
que, na verdade, tem o propósito de acumular riqueza abstrata. Então, ele vai construindo as formas todas, que, na verdade, culminam nessa. Ele realiza a ideia de acumulação de riqueza abstrata quando ele fala do capital a juros e do capital financeiro. Eu poderia citar aqui um sem número de passagens, não vou fazer isso, até porque é difícil ler meu livro aqui nesse Kindle. Eu tenho todos os livros do Kindle, mas então eu queria chamar a atenção, né, que quando ele fala da concorrência do capital a juros e do capital fictício, é a culminância, né, é o desdobramento, é o final da, da investigação que ele realiza com grande acuidade, com grande interesse. Por exemplo, né, hoje em dia nós estamos falando do avanço da, das tecnologias da quarta revolução industrial. Né? Entre os trabalhos que são muito importantes de se compreender e de se ler, está um texto que pertence aos Grundrisse, né? Que, aliás, eu recomendo. Eu falei mais do Capital e menos dos Grundrisse, mas a partir dessa perspectiva que eu apresentei, é perfeitamente possível ler os Grundrisse de maneira criativa, mas eu queria chamar a atenção para um texto que ele escreveu, que pertencem lá, estão no final dos Grundrisse, chamado Fragments on Machines, fragmentos sobre as máquinas. E aí é uma outra forma de se entender o percurso que ele faz, a construção que ele faz. Do que ele vai tratar? Ele vai tratar da natureza do capital fixo no capitalismo. Né? E ele diz o seguinte: essa é a forma adequada do capital no seu propósito de acumular riqueza abstrata. E eu não estou falando, diz ele, de uma máquina, duas máquinas, estou falando do sistema de máquinas. Sistema de máquinas. Então, esse sistema de máquinas, na verdade, ele significa a incorporação da, do que ele chama do General Intellect. Ou seja, aí esse sistema de máquinas é que permite que o capitalismo também se resolva num sistema de criação e de inovação. O General Intellect é uma ideia fundamental, que é a ideia de um sistema de inovação, como se você colasse o homem, na sua capacidade inovadora, na máquina. A máquina, na verdade, dispensa o homem como operador, crescentemente, e ele fala disso de uma maneira, parece que você está olhando o que está acontecendo hoje aqui. Dispensa porque você cria um sistema de inovação que inclui as escolas, as universidades, os sistemas de inovação. Ele está falando no século XIX. Quando quando alguém lê isso e não se impressiona com a atualidade, né, é complicado, porque ele está falando o quê? De como o capital fixo está organizado, criado e desenvolvido a partir dessa ideia de aumentar a valorização do capital e a obtenção na concorrência entre os capitais de mais riqueza abstrata. Então, é uma leitura. Quando a gente realiza a leitura dessa forma, tem a impressão, nós nos damos conta da atualidade do Marx. Quando se fala em financiarização, quando se fala em progresso tecnológico, em avanço tecnológico, com, eu diria, a redução do tempo de trabalho socialmente necessário numa extensão absurda, que dispensa a força de trabalho e exige o surgimento de estruturas cognitivas, de
cognitivas, eu estou dizendo, isso afeta a forma de pensar, né? Que estão voltadas para o aperfeiçoamento da maquinaria que sustenta a acumulação e, ao mesmo tempo, não só sustenta, como também cria os problemas que surgem da acumulação capitalista, como, por exemplo, o fato que você, ao dispensar força de trabalho, você reduz a fração do valor criado que se destina aos trabalhadores. Isso compromete o quê? A realização do valor lá atrás. Porque o consumo dos trabalhadores se contrai, se reduz e coloca uma ênfase muito maior na acumulação capitalista, que, por sua vez, diz ele, acaba se realizando através da acumulação financeira. Está, eu não estou inventando. Isso está posto no capital. O tempo inteiro ele diz, inclusive tem uma frase que ele diz o seguinte: olha, eu não acredito que toda essa expansão do crédito vá para a acumulação produtiva, para a criação de mais fábricas e comércio, etc. Vai para o financiamento dos títulos já existentes. Aí eu vejo as pessoas de esquerda discutindo a financiarização. Não, isso não é uma coisa, né, ligada ao Marx, etc. Foi disso que ele falou. É preciso saber qual era o propósito dele na construção disso. É mostrar que é uma economia que cria intrinsecamente desigual, amplia essa desigualdade no seu movimento. É uma economia de formas transformadas. Essas formas transformadas vão realizar esse propósito de uma outra forma contraditória. Aliás, é preciso que eu observe aqui que a ideia de contradição no Marx não tem nada a ver com a ideia de contradição que tem um lógico, positivista lógico. A ideia de contradição para ele é uma forma de movimento do processo, né? Então, a contradição não é uma coisa negativa, a contradição é uma coisa que se resolve em outra positividade. E assim vai, uma contradição se resolve numa positividade e a outra positividade se traduz em outra contradição. Então, a acumulação de capital, né, entra em contradição com a vida das pessoas quando ela chega a esse ápice das forças produtivas do Fragments on Machines e da financiarização, ou seja, do capital a juros como forma mais bem realizada do capital, entra em contradição com o espaço e com o tempo. Como ele diz, você acelera o tempo e encurta o espaço, ou elimina o espaço, que é o que a gente está observando com as cadeias globais de valor. A aceleração do tempo, ou seja, você faz mais coisa em menos tempo, produz mais coisa em menos tempo, aumenta brutalmente a produtividade do trabalho, dispensa trabalhadores, compromete a realização do valor e, ao mesmo tempo, você se livra da dependência territorial. Ou seja, e ele diz isso claramente, claramente, não diz, eu não estou inventando. Isso está dito desde o Manifesto Comunista até as passagens dos Grundrisse e do Capital. Ele fala aceleração do tempo e encurtamento do espaço. Então, eu espero que eu tenha ajudado os alunos da Facamp a, não vou falar dos professores, que eles em geral sabem mais que eu, mas ajudar os alunos da Facamp a fazer esse esforço. Uma sugestão de ler o Capital dessa forma que eu sugeri. Tá bom? Professor Beluso, muito, muito obrigado pela sua exposição. Foi incrível. Tenho certeza que o conteúdo será de grande valia para todos nós, alunos da Facamp. Eu te agradeço
imensamente mais uma vez e mando um abraço a todos os estudantes de economia e demais cursos que assistirem esse vídeo e puderem alçar o seu pensamento sobre todas as ideias e contemplações que o professor Beluso fez aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.